Olá pessoal, de novo aqui, bora falar sobre conjunções? Começamos já no vídeo anterior falar sobre as conjunções coordenativas, né? E para que nós continuemos, né, nessa nossa conversa, nesse nosso bate-papo, para ficarmos experts aqui nessa habilidade 18, né? Relembremos, conjunções ligam termos da oração ou ligam orações. Podem ser coordenativas, já vimos que elas podem ter o valor de adição, somar informação, não é isso? Acrescentar. Vimos que ela pode ter um valor adversativo, ou seja, de contrariedade, além de alternância, né? As conjunções alternativas, ideia de conclusão e a ideia também de explicação, tá? Que está aqui nesse nosso próximo quadro. Então, olha só, retomando, professor, aqui olhando comigo, olhando para mim aqui para o quadro. Conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Falamos sobre todas elas e vimos exemplos. Nós paramos aqui no nosso bate-papo sobre as orações subordinadas, mais especificamente sobre as conjunções subordinativas. E o que nós já conversamos? Ó, está aqui no quadro, você já viu aí, deixa eu vir mais um pouquinho para cá, para você se lembrar. Nós já vimos que as conjunções podem ser integrantes quando elas fizerem parte das subordinadas substantivas. E aqui foi dado um exemplo e já foi explicado para vocês. Agora, nosso foco, respire fundo, as subordinadas adverbiais. Aliás, pessoal, as conjunções adverbiais são as que aparecem bastante nos textos. E repito, essa aula é para sua prova de língua portuguesa, tá? Mas também para a sua redação, lá, sua dissertação, que é para você caprichar na organização e na progressão temática, ok? As conjunções adverbiais causais, portanto, são conjunções que introduzem a ideia de causa. Lembrando que onde você encontra causa, você sempre terá consequência. Professora, em todas, sim. Se você tem uma oração subordinada, você terá causa e consequência, tá bom? Agora, a oração principal pode ser a causa e a subordinada a consequência. E vice-versa. Tá bom? Concessiva, ideia concessiva, vou repetir porque muitos alunos falam para mim assim: ô professora Rô, as concessivas elas parecem as adversativas? Pessoal, não, tá? Não confundam as adversativas com as concessivas. A ideia da concessão é que a ação que foi expressa na oração subordinada concessiva não impede que a ação que foi expressa na oração principal, ela se concretize. Então, vai mais um exemplo, tá? Embora, ou ainda que você seja extremamente gentil, vírgula, olha lá, você é extremamente gentil. Ó, ainda que você seja extremamente gentil, vírgula, não farei o que me pede agora. Tá vendo? Tá vendo que o fato de você ser gentil não me impede de fazer o que você quer, tá? Isso é a ideia da concessiva. Então, bora para mais uma conjunção, aliás, para as conjunções adverbiais. Então, eu posso exprimir causa, concessão e também condição. Olha só, olha as conjunções condicionais. Pessoal, interpretar. O que é uma condição? Professora, condição é o que minha mãe faz comigo. É o que meu marido faz comigo, é o que minha esposa faz comigo. Por exemplo, se você não fizer o que eu te pedi, nada de sair hoje. Não é isso? É uma condição. Uma ação se condiciona a outra. Uma ação, ela só acontece se a outra também acontecer. Então, seria mais ou menos assim, ó.
sairei amanhã com você se não chover. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que se chover, eu vou sair? Não. Por isso que uma ação se condiciona à outra. Caso chova amanhã, não sairei com você. Por quê? Porque eu não gosto de sair em dias chuvosos. Então, não choveu, eu saio. Choveu, não saio, tá? Simples assim. Então, você condicionou uma ação à outra. Então, quais são as conjunções condicionais? O se, o caso, desde que não chova, sairei amanhã, caso não chova, sairei amanhã, e se não chover, sairei amanhã, tá? Então, é esse reconhecimento que o Enem quer de você, que você saiba que ali naquela construção existe essa relação, né, de orações que se condicionam uma à outra. Tudo bem? Mais uma? Vamos falar das conformativas. Conformativas determinam conformidade. Conformidade. E aqui, condição. Deixa eu anotar aqui, né? Para ficar bem claro para você. O que é uma ideia conformativa, pessoal? Conformativa, conformidade. Se existe uma conformidade, significa que existiu, é como se tivesse existido um acordo prévio. Como assim? Olha só. Conforme falamos ao telefone, trouxe o meu currículo. Quer dizer, eu só trouxe o currículo, por quê? Porque existiu um combinado, não é isso? Existiu uma conversa prévia e nós entramos num acordo. Por isso que é conformidade, né? Olha só, escrevi minha redação do Enem consoante o tema solicitado, né? Então, ó, escrevi minha redação do Enem de acordo, conforme, consoante, não é isso? O comando da redação. Então, sua redação, ela foi escrita em conformidade, em consonância com o tema que foi exigido. Ou seja, acordo, tá? Então, isso é uma ideia de conformidade, certo? Vamos para um outro grupo? Vamos falar das comparativas, né? Conjunções comparativas. Professora, o que são conjunções comparativas? Horas, conjunções comparativas são aquelas que estabelecem o quê? Comparação. Comparação entre duas situações. Exemplos, né, de conjunções comparativas. Como, mais do que, pode ser menos do que, pode ser mais que, tá? Você pode tirar, inclusive, esse do que. Pode ser o tal qual, né? Exemplos. Aqui chove tal qual chovia na minha terra natal. Ó, aqui chove tal qual chovia na minha terra natal. O frio daqui não é como o frio da sua cidade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando. E como que eu comparo? Com o uso das conjunções comparativas, certo? Tá. Então, falamos de condição, conformidade. Então, vamos anotar aqui, comparação. Consecutivas. Tá? As consecutivas, pessoal, são aquelas que determinam consequência, tá? Vamos lá, anotar aqui, consequência, tá? Parou. Conversamos há pouco que existem as conjunções que introduzem, que iniciam, não é isso? Causas e, por outro lado, também existem as consequências. A minha fala foi onde a causa, a consequência.
onde a consequência, a causa. Então, o que você precisa analisar? Analisar, repito, se a oração iniciada pela conjunção, ela traz uma ideia de causa ou ela traz uma ideia de consequência, né? Voltar num exemplo que eu dei. Ó, choveu tanto que as ruas alagaram. Choveu tanto. Chover tanto é o quê? Chover, quer dizer, choveu é causa. Choveu tanto que as ruas alagaram. Que as ruas alagaram, olha o que? Introduzindo essa segunda oração. É consequência. Certo? Então, nós temos na nossa segunda oração a ideia de consequência e não a ideia de causa, né? Correu tanto que pegou o ônibus. Correu tanto. Tá, ele correu. E, em consequência de correr, ele pegou o quê? Pegou o ônibus no horário. Ideia de causa e de consequência. Certo? Se nós falamos sobre as consecutivas, vamos falar das conjunções finais. Quais são as finais, professora? Para que, a fim de que. Se são finais, são aquelas que indicam, vou colocar aqui em cima, pessoal, finalidade, tá? Finalidade. O que é uma finalidade? Finalidade é objetivo, finalidade é ter por intuito, não é isso? É objetivar alguma coisa. Então, uma ação, ela acontece, uma ação, ela é, vamos dizer assim, colocada à prova, né? Porque existe uma finalidade, não é isso? Então, eu faço isso porque eu quero o quê? Eu quero isso, certo? Exemplo, estudamos na sala do saber a fim de obter uma excelente nota no Enem. Então, a minha ação em relação à outra indica uma relação de finalidade. Eu faço algo porque eu tenho um propósito, tá? Estudamos para que passemos no Enem. Estudamos a fim de que consigamos uma vaga para o vestibular. Entenderam? Então, olha lá, a ideia de finalidade que é atrelada, né, de uma oração para outra. Finais. Mas existem ainda as proporcionais, conjunções proporcionais. Exemplos, à medida que, ao passo que, à proporção que. Então, proporcionais, elas indicam o quê? Proporcionalidade. Eita palavrinha comprida, né? É isso? O que é uma ideia de proporcionalidade, pessoal? Pensem. Lembre-se, eu quero que você interprete. Porque o Enem vai fazer isso, tá? Vai dizer, existe ali uma ideia de proporção, existe uma ideia ali de concessão, existe ali uma ideia de finalidade. Ok? É isso que nós estamos fazendo agora. Uma ideia de proporcionalidade. Pensando em duas orações, pensando nas construções. É mais ou menos assim, ó. Uma ação, ela acontece, a proporção que a outra também acontece. Então, vou citar um exemplo. À medida em que eu falo, você faz as anotações. Não é uma ideia de proporção? À medida em que eu falo? Veja, estou falando, você está anotando. Parei de falar, você não está ouvindo, né? Nenhuma informação, então não preciso anotar. Então, uma ação acontece concomitantemente, paralelamente à outra, uma vez que elas são proporcionais. À medida em que eu me aproximo de você, mais você consegue me ver aí, tá? Então, ó, proporção. Isso é proporcionalidade. Fechamos. Temporais. Conjunções temporais. Exemplos. Quando, depois que, logo que, tá? Se são temporais, é porque elas determinam tempo. Certo? São locuções,
locuções. O que são locuções, professora? Locuções é quando tem mais de uma palavra, tá? São locuções conjuntivas ou são conjunções que trazem consigo toda uma ideia de tempo. Por exemplo, o quando. Aqui, ó, acabei de ler para vocês. Quando. Vamos a um exemplo? Assim, quando amanheceu, vírgula, saímos com o carro. Quando que nós saímos com o carro? Quando amanheceu. Veja, o quando é ideia de tempo, ó. Outra, mal amanheceu, saímos de carro. Mal amanheceu, saímos de carro. Então, quer dizer, bem cedinho, não é bem cedinho? Mal amanheceu, bem de madrugadinha que a gente fala, tá? Ideia de tempo. Uma outra, depois que amanheceu, pode ser também, depois que amanheceu, viajamos, tá? Troquei o verbo. Depois que amanheceu, viajamos. Então, nós só viajamos em um tempo específico. Qual foi esse tempo? Depois que amanheceu. Assim que amanheceu, viajamos. Assim que é ideia de tempo também. Vamos respirar e pensar um pouquinho para a gente fechar essa aula. Professora, por que eu preciso conhecer isso? Tá? Daqui a pouco, nas próximas aulas, nós veremos como estes conteúdos caem lá na prova do Enem. E eu vou lembrá-los sobre esta conversa que nós tivemos, tá bom? Por quê? Porque as conjunções, sejam elas coordenativas, sejam elas subordinativas, tá? Funcionam, tá? Se prestam ao papel da tessitura textual. Então, essas conjunções, elas ligam, tá? Elas ligam as orações, elas ligam os termos dessas orações, elas ligam períodos, podem introduzir parágrafos e por trazerem consigo toda uma semântica, todo um significado, é porque elas são tão importantes. Então, é a hora de você parar e pensar: puxa vida, professora, eu gostaria de construir um trecho, um período, uma ideia, né, concessiva. Queridos, olha lá, quantas conjunções concessivas. Eu gostaria de utilizar, introduzir uma ideia de causa e consequência. As conjunções estão aí para serem usadas e exploradas. O fato é que nós não exercitamos. Tá? Nós ainda veremos nessa série de revisões do Enem outras classes gramaticais que também servem, que também têm esse papel de coesão textual. Mas por hoje é isso, tá? Espero vocês no próximo vídeo, até porque temos bastantes exercícios para resolver juntos.